Vamos lá, galera, voltamos. Agora nós vamos resolver a questão de número 11 sobre hardware, a banca Consulpan. Vamos aqui para a tela já para resolver a questão de número 11. A questão de número 11 vai falar de memória ROM, memória RAM, HD, cartão de memória e CPU. A gente já viu isso aqui durante os vídeos passados, mas vamos relembrar. A gente sabe que o nosso computador ele tem um processador. Processador é a CPU, tá? Processador. Tem gente que chama aquela caixa do lado do computador de CPU, mas aquilo lá não é CPU. Aquilo lá é um gabinete, tá? Então, a CPU, que é a central de processamento, ou seja, Central Process Unit, ou até mesmo unidade central de processamento, é o nosso querido processador que executa os programas, né? Então, nós temos aqui o processador, aqui é o processador, a CPU, e ela executa os programas pra gente, executa os comandos. Esses programas ficam armazenados no HD de forma permanente. O HD é uma forma permanente de armazenamento. Você guarda os seus arquivos, as suas fotos, as suas músicas, seus documentos no HD. E os programas também ficam no HD armazenado de forma permanente, tá? E aí, quando esses programas são executados, só para relembrar, a gente já viu isso, quando esses programas são executados, eles vão para a memória principal RAM, né? A memória principal RAM armazena os programas no momento em que eles estão sendo executados. Então, só para lembrar, se você tem o Word aqui armazenado no HD, quando você dá 2 cliques no Word, o HD envia as instruções para a memória principal RAM e o processador busca essa instrução e executa essa instrução. O processador executa os programas que estão armazenados temporariamente na memória RAM, mas que estão armazenados também de forma permanente no HD. Tá? Então aqui é uma memória temporária, ou seja, armazena os programas de forma temporária, ou seja, temporariamente, eu nem sei se existe essa palavra, temporariamente, de forma temporária, vamos lá, de forma temporária, tá? Então a memória principal é uma memória temporária, e ela, além de ser temporária, ela é volátil. Isso quer dizer que quando você desliga o computador, essa memória apaga. É só você abrir um programa e desliga o computador para você ver. Se você abrir um programa, ele está na memória principal RAM. Quando você desliga o computador e liga o computador, o programa não está aberto mais. Por quê? Porque saiu da memória principal, porque a memória principal é temporária e volátil, diferente do HD, que é uma memória não volátil. Os programas ficam armazenados no HD, mesmo que o computador não esteja ligado. Então essa revisãozinha aqui foi para a gente chegar ali e marcar a resposta. Vamos lá. O processador é o que a gente chama de CPU. Então o número 5 começa aqui. O processador é a CPU. O disco rígido é o HD. Então aqui o disco rígido é o HD, também pode ser chamado na prova de Winchester, que é um nome que quase ninguém conhece, é um nome mais antigo. Winchester e HD, disco rígido, nós estamos falando da mesma coisa. Agora lá, memória que já vem gravada de fábrica, memória estabelecida de fábrica. Essa memória que já vem de fábrica, a gente já também aprendeu, é a memória que vem gravada de fábrica, né? Já vem aqui de fábrica, que é a memória ROM, que vem na placa-mãe, é um chip que vem na placa-mãe, já gravado de fábrica, né? A memória ROM, diferente da memória RAM, que é volátil, a memória ROM ela é não volátil, quer dizer que quando você desliga o computador, ele não apaga o conteúdo da memória ROM. Então ali, memória estabelecida de fábrica, nós vamos colocar aqui memória ROM, tá? Número 1. Memória volátil é a memória RAM e memória secundária é o HD, tá? O HD não, né? Porque não pode ser o HD aqui, né? Já está disco rígido. Mas o HD também é uma memória secundária. Mas só sobrou quem aqui, galera? O cartão de memória. O cartão de memória é uma memória secundária. Agora, quem não lembra o que é uma memória secundária, eu vou lembrar aqui com vocês, tá? Porque eu cheguei a falar de memória secundária. Quem não lembra, memória secundária são aquelas memórias do nosso computador que eu uso para armazenar dados, porque toda memória é para armazenamento de dados, para usar depois. Então, sempre que falar memória secundária na hora da prova, memória secundária é aquela que armazena os dados de forma permanente
para que eu possa usar depois. A memória secundária também pode ser chamada de memória de massa, tá? Memória secundária e memória de massa são as memórias que eu guardo os dados, que eu, usuário, posso salvar os dados para usar depois. HD do computador é uma memória secundária, tudo bem? O nosso disco rígido. Aquele SSD que nós aprendemos na aula passada também, que o SSD substitui o HD em muitos computadores. O SSD é mais rápido, né? É uma memória flash, é uma memória muito mais rápida, é uma memória de armazenamento eletrônico, né? Diferente, por exemplo, do HD, que é uma memória mecânica, né, uma memória magnética. Então o SSD também é uma memória secundária, porque eu salvo dados para usar depois. O nosso pendrive eu salvo dados para usar depois, é memória secundária. O cartão de memória que estava aí na questão é uma memória secundária, porque eu salvo dados para usar depois. Já a memória RAM, a memória principal RAM, ela não é memória secundária. Olha o nome, memória principal RAM. Até mesmo porque eu não salvo nada na memória RAM para usar depois. A memória principal RAM, ela tem essa função de armazenar os programas no momento da sua execução. E ela é temporária e volátil. Temporária porque somente no momento da execução do programa. E volátil porque depende de energia para manter os dados armazenados. Então a gente fez aqui uma lembrança, né, até mesmo porque vocês assistiram isso tudo nos vídeos passados, mas às vezes aqui a gente está apresentando ao vivo, muitas pessoas não participaram, então vamos para essa lembrança. 53124 é a resposta, 53214. Vamos ver aqui, 53124, né? 53124, a resposta é a letra C de casa, beleza? Ok. Quem vocês estão vendo aí na tela agora, ó? Já viram isso aí alguma vez na vida? Os novinhos devem estar pensando, nunca vi na minha vida. Quem já usou o computador um pouco antes, uns 10, 15 anos atrás, conhece essa imagem aí muito bem. Agora, os novinhos que nasceram na era do pendrive não conhecem isso aí. Mas isso aí são disquetes, né? Esse aqui é o disquete mais conhecido, mais utilizado, né, da época. Hoje ninguém usa mais disquete, tá? Mas esse aqui é o disquete que eu acho que a maioria de vocês conhece, mas o disquete passou por uma evolução. Eu, por exemplo, cheguei a usar esse grandão aqui, né? Esse grandão muito grande, tinha que levar, não dava para levar no bolso, né? Tinha que levar no bolso daqueles macacão. Nesse tempo aí os nerds da informática usavam macacão. Aí você sabe, o que é macacão, pessoal? O que tem um bolso na frente aqui? O bolso na frente era para botar esse disquete aí grandão para levar. Tô brincando. Mas esses aí são disquetes. Aqui eu quero falar para vocês o seguinte, quando falar na prova disquete, que é muito difícil falar, mas eu coloco aqui para a gente aprender a evolução. O disquete, ele é uma memória magnética, tá? Magnética. Então, na prova, disquete é memória magnética. E se fosse considerar principal ou secundária? É uma memória secundária, porque eu posso armazenar dados para usar depois. Logo depois do disquete, quem matou o disquete? Ninguém usa mais disquete, porque no tempo surgiu o pendrive. O pendrive é que matou o disquete, tá? Tem gente que fala, não, professor, depois do disquete veio o CD. Aí as pessoas começavam, não, CD é muito ruim para você ficar salvando, levando, salvando, levando. Quem matou o disquete mesmo foi o pendrive. O pendrive, quando ele surgiu, matou o disquete. E o pendrive, o que você tem que saber na prova? Que o pendrive é memória flash, tá? Tem que lembrar na prova que é uma memória flash, é uma memória em circuito eletrônico, é uma memória com chip. Tá? Então, o disquete é memória magnética, o pendrive é memória flash e o pendrive também é memória secundária. Por que é memória secundária? Porque eu armazeno dados para usar depois. Tá? Esse aqui que você está vendo, que muitas pessoas nem devem conhecer, é uma fita. Né? Uma fita para backup. Essas fitas para backup, elas foram bastante utilizadas. Até hoje ainda é utilizado, mas com menos frequência. As fitas, elas são muito utilizadas para backup, cópia de arquivos dentro da empresa. E a fita também é a memória magnética. É uma fita magnética, também é considerado memória secundária, porque eu posso salvar dados para usar depois, tá bom? Então aí foi uma revisão rápida a respeito desses dispositivos, além também do HD e do SSD, que são memórias secundárias também, que você salva dados para usar depois. Lembrando que a diferença entre as duas é que o HD é memória magnética,
memória mecânica, pode ver que tem um braço mecânico aqui, e o SSD é memória flash, a mesma memória do pendrive, é como se fossem vários pendrives aqui, ó. Vários pendrives, ó, tá vendo? Memória flash, memória eletrônica, é mais rápida, né, do que o HD é mais lento, beleza? Aqui é mais lento, e em questão de custo-benefício, o HD ainda ganha, porque o HD é uma memória mais barata, mais em conta e armazena muitos dados, tem uma grande capacidade de armazenamento. É a única vantagem do HD, custo-benefício de armazenamento. O SSD é mais rápido, mais econômico em questão de energia, né? O SSD, ele é mais resistente a impacto, porque se ele cair, ele não estraga com facilidade. O HD, se cair, já era. Então, essas são qualidades do SSD que eu estou lembrando com vocês. E esse aqui é o cartão de memória. O cartão de memória, o tal do SD, ó. Sempre que falar SD, é cartão de memória. Esse aqui é um micro SD, tá vendo? Então, é um adaptador para o micro SD, né? O micro SD é esse aqui. Então, veja, cartão de memória também é memória secundária. Olha a questão de número 12. A questão de número 12 vai falar de memória cache. A gente já falou de memória cache, só que para resolver a questão número 12, eu tenho que saber um pouco mais, e eu quero mostrar aqui para vocês. Quando a gente aprendeu memória cache, eu fiz esse desenho aqui para vocês, ó. Quando a gente aprendeu memória cache, eu fiz esse desenho, ó. Eu tenho o processador que executa os programas, eu tenho a memória principal RAM, né? Vou botar aqui a memória principal RAM, que armazena os programas para que o processador execute. Ela trabalha, a memória principal RAM trabalha concomitantemente com o processador. Eles trabalham ao mesmo tempo, né? A memória principal RAM armazena o programa, as instruções dos programas que estão sendo executados, e o processador busca e executa. E o HD, que armazena o programa de forma permanente. Pode ser o HD, pode ser o SSD, né, que armazena o programa de forma permanente. Então a gente aprendeu esse modelo aqui e aprendemos que aqui, entre o processador e a memória RAM, nós temos a famosa memória cache, ou cache, né, do francês, a memória cache. Fica mais bonito chamar a memória cache. Cache fica estranho, né? Mas no francês seria isso. Então veja, que a memória cache ela tem qual função? Primeira coisa, ela é intermediária, ela fica entre o processador e a memória RAM. Mas qual é a função da memória cache? Armazenar, a gente viu isso na aula passada, hein? Armazenar instruções mais recentes ou frequentes. Na prova, ela não armazena todas as instruções. Memória cache não armazena todas as instruções. Ela armazena as instruções mais recentes e frequentes. Para que ela armazena essas instruções mais frequentes e recentes? Para quando o processador for executar o programa, ele executa na cache, que é uma memória mais rápida do que a memória RAM. Ela é mais rápida do que a memória principal RAM. Então, o que for executado em cache é mais rápido. Então, funciona assim, eu fiz esse exemplo, ó. Você tem o Word, ó, o Word, aí você executa o Word. As instruções para execução do Word vêm para a memória principal RAM. A gente aprendeu isso. Aí, quando o processador busca a instrução na memória principal RAM para levar para o núcleo e executar, ele já deixa uma na cache. Busca, deixa uma na cache. Busca, deixa uma na cache. Não ficam todas na cache porque a cache é uma memória menor, é uma memória pequena em relação à memória principal RAM. Ela é menor em questão de capacidade do que a memória principal RAM, tá? Até mesmo porque ela é uma memória cara. A memória cache é uma memória cara, então ela é usada de menor capacidade. Então ali ficaram algumas instruções mais recentes ou mais frequentes na memória cache. Aí vamos supor que eu fechei o Word. Fechei o Word. Saiu da memória principal RAM. Fechei o Word. Aí dei 2 cliques no Word de novo para abrir. Puta, esqueci de fazer um relatório. Aí quando você executar o Word de novo, olha o que o processador faz. Ele consulta a memória cache primeiro. Tem as instruções já em cache? Tem, então já executa em cache porque é mais rápido. E as que não estão em cache, ele vai lá na RAM buscar as que não estão em cache. Porque quando você deu 2 cliques, não veio aqui para a memória principal RAM, então metade dessas instruções, não vou dizer metade, 20% dessas instruções foram executadas em cache. Isso quer dizer o quê? Que a primeira vez que você abre o programa, demora um pouquinho, porque não está em cache ainda.
Mas a segunda vez, a terceira, ou quando você abre um programa que tenha instruções semelhantes àquelas que você está usando, isso acontece muito nos programas da Microsoft, né? Tem muitas coisas semelhantes. Então tudo está em cache, é mais rápido, o desempenho do computador vai melhorando a cada hora ali que você está usando o computador. A memória cache foi feita para isso, para melhorar o desempenho do computador quando as instruções forem bem frequentes ou bem recentes. Isso é memória cache. Só que aquela questão ali, ele extrapolou um pouquinho a cobrança da memória cache, porque ele cobrou os níveis de memória cache. E eu quero te explicar aqui, ó. Nesse desenho, a memória cache, nesse desenho, eu coloquei ela fora do processador, né? Tá vendo que o desenho, pelo desenho ela tá fora do processador? O processador é a CPU aqui, ó, tá fora do processador. Só que, atualmente, a memória cache não é fora do processador. Todo processador tem memória cache aqui dentro dele, ó. Quando você vai comprar um computador, vai vir escrito lá, memória cache interna no processador. O processador já vem com memória cache. Atualmente não tem esse negócio de usar cache fora do processador. Até existe, mas é muito comum só dentro do processador. Fora tem? Tem também, mas dentro do processador é o mais comum. E aí eu quero que você entenda esses níveis. Vamos aqui. Eu costumo explicar os níveis de memória cache fazendo uma pirâmide, tá? Eu costumo explicar dessa maneira, fazendo uma pirâmide. Níveis de cache. É a hierarquia das memórias cache. A cache mais rápida que nós temos, ela é chamada de L1, tá? L1. A segunda mais rápida é a cache L2, a terceira mais rápida é a cache L3 e a quarta mais rápida é a cache L4 e assim por diante. Vai surgindo novas tecnologias e eles vão aumentando essa pirâmide. Mas o mais importante de lembrar aqui é que a memória mais rápida dentre essas memórias cache é a cache L1. Essa é a mais rápida. Por isso que ela está no topo da pirâmide. Sempre lembre da pirâmide como questão da velocidade no topo da pirâmide. E questão de capacidade, nós vamos olhar para a base da pirâmide. Aqui é a capacidade. Então, mesmo que a memória cache L1 seja a mais rápida, ela é a menor. Ela é a que tem menor capacidade de armazenamento, porque ela está no topo da pirâmide. Então, levando em consideração essa pirâmide, eu quero que você lembre que a memória mais rápida, quando falar na prova, a memória mais rápida do computador é o registrador. O registrador, que é aquela memória que a gente aprendeu que está dentro do processador, o registrador é a mais rápida. E a segunda mais rápida é a cache L1. A cache L1 é a segunda mais rápida. Depois vai seguindo aqui na pirâmide. Dentre essas que eu desenhei aqui, padrão mesmo, assim, que isso aqui vai evoluindo, vai mudando com a tecnologia. Mas eu posso dizer que essas três aqui, quando caem na prova, elas são memórias caches internas. Internas, ou seja, dentro do processador. Tem processador que já vem até com esses três tipos dentro dele. Processador mais caro, mas ele vem com esses três tipos dentro dele. E essa L4 eu posso dizer que é externa. Lembrando que isso aqui evolui, tá? Evolui. Quando eles precisarem de mais um nível de cache dentro do processador, eles vão colocar L4 dentro do processador. Então isso aqui vai evoluindo, mas o que eu quero que você foque porque as bancas, elas não costumam falar muito dessas novas tecnologias, tá? Mas eu quero que você foque nisso, ó. L1 é a mais rápida e ela é dentro do processador. Nunca esqueça disso. L1 é a mais rápida e ela tá dentro do processador. Então, quando a gente volta aqui, ó, a gente aprendeu isso aqui na aula passada. Ó. Sem a memória cache, o desempenho da máquina ficaria mais lento e limitado à memória RAM, certo? Se não tivesse cache, só teria RAM. A memória cache de nível L1, cache L1, está localizada no chip, está localizado dentro do processador. Então, dentro do processador é a letra B, B de bola, dentro do chip processador. Tá vendo como é importante saber? A gente pensa, pô, essa banca Consulpan aí, eu nunca ouvi falar. Beleza, você nunca ouviu falar da banca Consulpan, né? Até mesmo porque ela é uma banca nova, criaram aí para fazer esses editais, esses concursos aí, e está começando a pegar, pegar alguns concursos que você encontra aí, por exemplo, no Brasil inteiro.
é uma banca que pode surpreender na hora da prova. Por isso, nós temos que estudar da seguinte maneira. Como é que a banca Consulpan cobra as questões? É assim, ó. Para a gente não fugir daquilo que a banca cobra e chegar na hora da prova e parecer que nunca estudou nada, você tem que estudar baseado no estilo da banca. Qual é o estilo da banca? É isso que nós estamos fazendo aqui. Estudamos o estilo da banca e visualizamos o que a banca gosta de cobrar. Por isso esses cursos de exercício são muito bons quando você realmente quer chegar na prova e acertar as questões. Então matamos a questão número 12, vou pedir a vinheta para esse bloco não ficar muito longo e daqui a pouco a gente volta.